A paz e graça, Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Bom, gente, esse é meu canal Emanuele Evangelista, da Palavra de Deus. E o vídeo que eu vou estar gravando hoje é A Voz da Trindade. O timbre da voz da Trindade. Algumas pessoas pediram para mim gravar esse vídeo, amém? Para estar refletindo nessa palavra e nessa mensagem também, que eu vou colocar para vocês aí no final do vídeo, um versículo maravilhoso, amém? E confirma que os seus servos ouvem a voz de Deus. Amém? Vamos começar. Esse vídeo será bem breve, amém? E a primeira voz que eu escutei na minha vida foi, logicamente, do Espírito Santo. Só que a voz do Espírito Santo, vou deixar bem claro para vocês, ele não tem um timbre de voz, por quê? Ele imita a nossa voz, ele traduz a nossa oração para chegar até a Deus. Amém? Bom, o Espírito Santo, ele traduz a nossa voz, né, para chegar até Deus Pai. O nosso mediador é Jesus Cristo, amém? Mas ele deixou o Espírito Santo também como nosso mediador. Então, é o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai, amém? Então, o Espírito Santo a gente não reconhece o seu timbre porque ele não tem. Muitas vezes a gente confunde a voz do Espírito Santo com os nossos pensamentos. Então, nós devemos ter primeiramente discernimento, amém? Como a gente consegue ter discernimento? Através do momento que nós começamos a alimentar o nosso espírito, amém? E deixamos a nossa carne. Eu vou explicar para vocês aqui que muitas pessoas não entendem o que é alimentar o espírito e alimentar a carne. Bom, alimentar a carne, a gente tem que comer, beber água, fazer exercícios físicos, isso é cuidar daquilo que Deus nos deu, né? Esse corpo aqui físico, a gente tem que cuidar dele, alimentar bem, fazer exercício físico, fazer caminhada, comer alimentos saudáveis, beber bastante água, amém? Isso é cuidar daquilo que Deus deu, é ter zelo, né, gratidão pelo que Deus deu. E você, consequentemente, vai colher os frutos disso, né? Porque nós colhemos tudo que nós plantamos. Então, consequentemente, nós teremos consequências boas de cuidar da nossa carne. Desta forma, amém? E a outra forma que nós não devemos cuidar da nossa carne é deixar a carne mandar, que são os pecados, né? Que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, essas coisas pecaminosas, nós não devemos alimentar a carne dessas distrações do mundo, mas devemos alimentar nosso espírito para que nosso espírito sobressaia sobre a carne. Então, gente, para alimentar nosso espírito, primeiramente a Bíblia já fala, vigiai e orai, orar sem cessar. Devemos orar o tempo inteiro. Oração é um exercício diário que nós temos para que a gente tenha conexão e intimidade com Deus a todo tempo. Quanto mais a gente ora, mais perto de Deus a gente está. Amém? Mais perto de Deus a gente está quanto mais a gente alimenta o nosso espírito. A forma mais adequada para que a gente consiga orar, né, e consiga ter intimidade com Deus é o jejum. O jejum, a leitura da Bíblia, porque a Bíblia é uma palavra de Deus que é viva e eficaz, não é somente um livro, é um livro sagrado, sim, mas são palavras de Deus. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, para você ter intimidade com Deus, é muito importante você estar em comunhão na igreja também, frequentando os cultos, amém? Porque isso, frequentar os cultos, porque isso vai te ajudar a estar mais perto de Deus, amém? Independente de quem esteja pregando. A Bíblia fala que devemos cultuar com Deus. Onde tem 2 ou 3, amém? Falando em meu nome, Jesus já disse, lá estarei presente. Amém? E para colocar um ponto bem específico aqui, um ponto bem importante nessa palavra de hoje, é que Deus é um Deus vivo. Jesus ressuscitou. E ele deixou para nós como promessa que estará conosco a todo tempo. Amém? Não estará somente no modo espiritual ou simbólico de dizer, não, irmãos. Jesus está realmente com a gente a todo tempo. E as pessoas estão deixando essa essência. Todos estão esquecendo essa essência de Jesus Cristo. Amém? Não estão mais acreditando num Deus vivo, o Deus da Bíblia, né? O Deus do Antigo Testamento também, que fazia milagres, prodígio. As pessoas estão desacreditadas, né? Está se cumprindo a promessa que diz que a fé de muitos, o amor de muitos se esfriarão
por causa da iniquidade estar se aumentando. Por surgir tantos falsos profetas, tantos lobos vestidos de cordeiro, as pessoas deixaram de acreditar no verdadeiro evangelho, deixaram de acreditar nos servos de Deus. Às vezes nós temos visões e profecias, gravamos, e muitas pessoas às vezes não acreditam, não dão crédito mais para isso, por causa de tantos lobos vestidos de cordeiro, de tantos falsos profetas, de tantos enganadores, corruptos, ladrões ter se levantado contra a palavra de Deus para se beneficiar financeiramente, amém? Enganando muitos. Como Jesus, ele derrubou as mesas dos cambistas, né? É mais ou menos isso que está acontecendo hoje. Jesus está derrubando as mesas dos cambistas, dos ladrões salteadores, né? Que estão vendendo a palavra de Deus como um comércio do evangelho da prosperidade, amém? Mas enfim, voltando aqui à palavra de Deus. Voltando à palavra que eu ia ministrar, né, da voz da Trindade. Bom, gente, a voz de Deus Pai é uma voz de autoridade e poder, como de trovões, amém? Como uma voz de muitos ventos, vamos dizer assim. A voz de Deus Pai é uma voz de fogo consumidor e todo poder, vamos dizer assim. Poder e glória e majestade. Essa é a voz de Deus Pai. Voz do Espírito Santo, eu já expliquei que a gente não consegue distinguir nem discernir o timbre da voz do Espírito Santo por causa disso, porque ele fala todo tempo com a gente acostumou com o timbre dele, e ele simplesmente traduz a nossa oração para levar para Deus Pai, amém? E a voz de Jesus Cristo é aquela voz mansa, como diz nesse vídeo, que eu vou deixar o link aqui para vocês, que é um dos vídeos que eu já tenho há 5 anos, foi quando eu comecei meu canal no YouTube, né? Foi o início da minha conversão. E a voz de Jesus, ela é mansa, humilde, amorosa, é um timbre de voz como se fosse de um rapaz. Ele tinha uma voz mais aguda, ele não tinha uma voz de... né? Para confirmar a palavra de Deus que fala que Jesus, ele era um homem normal. Ele não tinha nada de espetacular na sua beleza. Ele não era feio, mas também não era um homem atraente fisicamente para as mulheres. Amém? Ele era um homem normal. Então a voz dele não era uma voz intimidadora também, era uma voz aguda, para que a palavra se cumpra, amém? Uma voz muito amorosa. E quando eu vi, só especificando algo aqui, que eu acho que eu não gravei no vídeo, que eu falei do testemunho que eu ouvi a voz de Jesus. Quando eu falei com Jesus, quando eu ouvi a voz de Jesus, foi um dia de oração e jejum, que eu fiquei de 12h às 6 em oração, em jejum. Foi uma época de muita tribulação, e eu pedi para Deus para especificar para mim quando eram os anjos, porque eu ouvia muitas vozes, às vezes me chamando, e eu não sabia, porque eram vários times de voz, né? E eu falei, Deus, quando é anjo que leva a mensagem? Aí Deus me explicou que existe os anjos mensageiros, realmente existe os anjos mensageiros. É aqueles anjos que ficam num altar de Deus. Eu vou explicar também isso para vocês. Existe os anjos de guerra, de batalha, né? Os anjos que batalham a nosso favor, os anjos que batalham a nosso favor contra os demônios, né? Que como Lúcifer, ele converteu 1/3 do céu. Então, para cada demônio existe 2 anjos. Então, os anjos sempre vão vencer. Vou explicar sobre o anjo mensageiro, antes de eu finalizar o que eu ia dizer. Uma vez eu estava na igreja e eu vi no altar 2 anjos. Não tinha roupa de armadura nem nada. Ele tava com umas vestes azul marinho, sabe? Com sandálias de couro escura e uma coroinha dourada e um cinto dourado também, assim na cintura. Como se fossem algumas roupas daquele tempo das pessoas, dos homens gregos, sabe? É tipo aquilo. E o cabelo sempre aqui, no ombro. E eu perguntei, tinha 2 anjos desses no altar. E foi um dia que eu estava em jejum, que eu fui no culto de jejum também. Foi na igreja que meu marido se converteu e batizou. Pelo Espírito Santo e pelas águas. E na porta tinha 2 anjos enormes também. Eles são todos enormes, tá, irmãos? Os anjos têm mais de 2 metros, 3 metros, quase 3 metros de altura. E na porta tinha 2 anjos, só que era de luz.
tinha muita luz, e eles estavam com armaduras, com espada. E depois, no finalzinho do culto, o pastor vai e fala no altar, que ele pede sempre em oração para colocar 2 anjos mensageiros no altar e 2 anjos na porta da igreja de guerra. Na hora que ele falou isso, eu comecei a chorar, e ele não entendeu, foi nada. E depois do culto ele chegou pra mim, por que você tava chorando na hora que eu falei dos anjos? Eu falei assim, porque eu tive a visão. Na hora que eu entrei dentro da igreja, eu tive essa visão. E é na hora que ele faz a oração, na hora do início do culto, só que ele faz em pensamento. E foi muito lindo isso, aí testificou, né? Confirmou, né? Deus, ele sempre confirma as nossas visões. Enfim, quando eu estava orando em casa, né? Quando eu ouvi a voz de Jesus há 6 anos atrás, não tem mais tempo. Foi 6 a 7 anos atrás que eu ouvi a voz de Jesus e o Espírito Santo me mostrou a voz de Deus Pai, de Jesus. E quando eu comecei a falar com Jesus, foi a coisa mais linda, porque ele começou a falar palavras como se eu estivesse lendo a Bíblia. E a tradução da minha Bíblia, depois a minha Bíblia não está aqui, a tradução da minha Bíblia é a mais próxima do vocabulário daquela época, né? Que eles falavam na língua hebraica. Mas é a tradução mais próxima, porque a linguagem deles era bem difícil. Às vezes você pode até perceber que quando eu vou ler a Bíblia eu me embolo um pouco, porque a tradução dela é bem difícil. Eu tô até pensando em trocar de Bíblia para me ficar melhor a leitura da Bíblia para vocês, né? Mas foi nessa Bíblia que eu comecei a ler. Foi essa Bíblia que eu li mais de 10 vezes. Amém? Então, isso que eu queria dizer, que quando eu estava conversando com Jesus, ele estava falando palavras que eu não entendia, mas através do Espírito Santo estava traduzindo essas palavras que eu não conhecia. Não tinha conhecimento nenhum desse tipo de vocabulário, que é muito difícil. Esse tipo, significado das palavras, né? Eu não tinha nenhum segundo grau, não entendia o que ele estava falando. Mas através do Espírito Santo eu estava conseguindo entender o que ele estava dizendo. Então isso foi muito forte para testificar e para confirmar essa visão auditiva que eu tive com Jesus, né? As palavras que ele estava dizendo. E foi uma questão de... foi uns 30 minutos que aconteceu isso. E depois desse dia, né, que aconteceu, eu fiquei 7 dias sentindo muita presença de Jesus do meu lado. Uma presença viva mesmo. E durante esses 7 dias que eu senti a presença de Jesus, eu ganhei várias almas para Jesus somente de chegar perto. E foi um dia que eu nem saí de casa direito, porque eu estava tão na unção de Deus, que eu falei, se eu sair de casa, eu acho que eu vou estragar. E nesse dia chegou no domingo. Isso foi, acho que foi numa segunda-feira. Quando chegou no domingo, eu fui na igreja e o pastor falou assim, nossa, eu tô sentindo uma presença muito forte de Jesus aqui hoje. E na hora que ele chegava perto de mim, ele começava a chorar. E ele falava assim, eu não tô acreditando que é perto de você que eu tô sentindo essa presença de Jesus. Aí eu contei pra ele o testemunho, né, que eu ouvi a voz de Jesus. Ele se emocionou, chorou muito. E nesse dia desse culto, as pessoas começaram a falar em línguas. Muitas pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo, começaram a falar em línguas dentro da igreja. Foi uma coisa muito louca. E esse pastor até hoje, ele tipo fala, volta pra igreja. Ele já precisando dessa unção de novo. E eu falo, pastor, não é para me engrandecer, é para engrandecer a Jesus. Da mesma forma que eu ouvi, na mesma forma que eu busquei, o Senhor pode buscar. Como os discípulos buscaram, como os discípulos fizeram os sinais e maravilhas, da mesma forma todos nós podemos fazer, porque nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Todos nós temos essa oportunidade de ter essa unção, né? De chamar a atenção de Deus, de botar Jesus perto da gente, né? Então vou deixar para vocês aqui no finalzinho desse vídeo para concluir. Olha que lindo, Mateus 5, não sei o versículo, vou colocar para vocês aqui que fala que bem-aventurado aqueles que são puros de coração, que verão a Deus. E vou colocar outro versículo para vocês aí também, quando Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz e a seguem, né? Então é a coisa mais linda do mundo, é a testificação e a confirmação de Deus a respeito dessa palavra, né? Que nós podemos ver e ouvir a voz de Deus. E tem uma outra passagem também que é dos discípulos,
que Jesus parece para os discípulos, em outras vezes sobre a sua ressurreição, ele continua aparecendo para os seus discípulos. Amém? E isso é a coisa mais... Esse vídeo vou orar pela sua vida. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar essa vida em nome de Jesus. Eu profetizo toda a sorte de bênção sobre essa vida. Que o Senhor venha abrir os ouvidos espirituais. Que o Senhor venha abrir os olhos espirituais para que essa pessoa venha te ver, venha sentir a sua presença, venha ter intimidade com o Senhor. Eu oro e profetizo sobre essa vida e repreendo todo o mal na autoridade que há no poder, no nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado por assistir o meu vídeo. Tchau pra vocês. Até